Vamos abrir as Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos começar com o versículo 11 e vou ler vários versículos, porque a pregação não é grande, vai ser pequena e assim posso ler vários versículos e é bom lermos a Bíblia. E disse, um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém. Bondoso Deus e Pai, abençoa-nos nesta hora, que o Espírito Santo toque os nossos corações. Amém. Amém. Esta história, meus irmãos, nós chamamos esta parábola, esta história que foi contada, tem sido ensinada ao longo dos séculos para ilustrar
como os homens sem Deus estão perdidos. Este é o principal ponto desta parábola. Ao longo dos séculos, talvez seja a parábola mais ensinada desde sempre, o filho pródigo. E ela é ensinada para ilustrar como os homens sem Deus estão perdidos. Nesta história, que é uma história muito interessante, encontramos uma lição que tem sido esquecida por diversas vezes. E eu quero recordar-vos esta lição. Raramente eu preguei sobre o filho pródigo. Muito raro. Quando eu li esta história, eu cresci na igreja a ouvir a história do filho pródigo e nunca tinha ouvido a história do irmão do filho pródigo. Eu achei uma história mais interessante do que a história do filho pródigo. E é isso que eu quero falar convosco hoje, que tem sido esquecido. Nós precisamos de entender também nesta história que Deus sempre vem até nós e nós nunca vamos até Ele. Nunca. Eu tenho tido grandes debates de teologia sobre este assunto, mas eu defendo sempre, tanto no Velho Testamento, com Isaías, quanto no Novo, Paulo em Romanos diz assim, não há quem busque a Deus, nem um sequer. Então, esta história das pessoas aceitarem Jesus e procurarem por Jesus não é tão bíblica assim, porque não há quem busque a Deus. Sempre Deus vem até nós. Sempre. Às vezes de formas impensáveis, Ele vem sempre até nós. E Deus foi ao encontro do filho pródigo. É interessante, de várias maneiras, vários caminhos, Deus foi ao encontro do filho pródigo, assim como também foi ao encontro do irmão do filho pródigo. Deus foi ao encontro dos dois de maneiras diferentes, mas Deus foi ao encontro. Sobre o irmão do filho pródigo, eu quero dizer que muitas vezes nós somos como ele. Nós somos mais vezes como o irmão do filho pródigo do que como o filho pródigo. É muito interessante. Há várias maneiras, ou algumas maneiras de ver estas duas histórias. Há quem pregue sobre o filho pródigo e diga assim, é uma pessoa que é crente e se afasta e depois volta. Eu não prego isso, não é o que eu creio. Não é o que eu creio. O que eu creio é que Deus criou o homem se afastou e depois o homem pôde voltar. Então há estas duas maneiras. É como aquela, o Oseias, não é? Alguns dizem, Deus disse, vai e casa com uma prostituta. Outros dizem que vai e casa com uma mulher e essa mulher torna-se prostituta depois. É interessante às vezes, é difícil saber qual é que está mais certa. Mas sobre o irmão do filho pródigo, nós encontramos duas lições nesta história. Porque a do filho pródigo todos sabemos, todos fomos o filho pródigo um dia. Adão foi, a Eva foi, todos foram. Porque todos estavam perdidos e um dia fomos achados. Mas sobre o filho pródigo, duas coisas. A primeira foi que eu partilhei, nota, eu agora partilho pensamentos sempre no Instagram, na comunidade Cristo em Casa, no Facebook, sobre o que eu vou pregar domingo. E eu partilhei assim, quão maldosos e insensíveis são os sentimentos que nós demonstramos pelos pecadores e pelas pessoas que pecam, por nos considerarmos justos aos nossos próprios olhos. Foi isso que o irmão do filho pródigo fez. Foi isso que ele fez. Notem bem na história. Ele até diz, pai, eu nunca fiz nada de errado. E nunca me deste um cabrito. Eu acho interessante a história. E quando ele fala do irmão, diz,
este. Quer dizer, este é uma forma na gramática, na expressão portuguesa. Quer dizer, este está a dizer, ele é mau. Eu não sou. Então, nós temos sentimentos maldosos e insensíveis para com as pessoas que pecam, como se nós fôssemos justos aos nossos próprios olhos. Este é um grande pecado dentro das igrejas cristãs, dentro do cristianismo, é sermos como o irmão do filho pródigo. Então, o que acontece aqui? Ele ficou indignado. Vocês sabem que uma pessoa que fica indignada, isto é muito giro. É porque é uma pessoa que se acha digna. Por isso ele disse, Pai, eu nunca transgredi, eu nunca errei, eu sou digno. Aí está o erro. Porque digno, há um hino que diz, não é? Digno és, digno é o Cordeiro. Digno é Jesus, não sou eu. Não há um pastor no mundo sequer que seja digno. Não há um cristão no mundo que seja digno. Não há ninguém a não ser o único que é digno, que é Jesus Cristo. O irmão do filho pródigo começou a errar aí. Ficou indignado porque achava que ele era digno. E muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? Nós ficamos indignados, mas não sabemos a verdade toda. Nós ouvimos uma notícia e, sabe, é muito engraçado. Todos nós erramos nisso. Nós ouvimos uma notícia, ou na televisão, ou alguém contou, qualquer notícia, nós ficamos indignados sem saber a história toda. Sabem, no versículo 32, o pai disse, olha, meu filho, o teu irmão estava perdido, ele foi achado. Porque ele não sabia a história, ele ouviu, o irmão do filho pródigo ouviu falar de uma festa. Ele não sabia a história, que o irmão se arrependeu e voltou. Ele diz, eu adoro este homem, que é o filho pródigo. Ele diz, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, já não dá. Eu quero ser como um dos teus empregados. Imagine, irmãos, imagine o que nós temos aqui. Então, ele ficou indignado ao encontrar um erro na alegria. O pai teve uma alegria enorme, correu, abraçou o filho, saltou para o pescoço do filho, teve uma alegria. O irmão do filho pródigo encontrou um erro na alegria. Imagina que às vezes nós estamos alegres e há pessoas que ficam tristes com a nossa alegria. É fantástico isto. Pessoas ficam tristes com a alegria que nós temos. É estranho isto, não é? Porque acontece muitas vezes. Ele ficou zangado com o pai porque o pai tratou muito bem o irmão que se arrependeu e voltou para casa. Imagine que tipo de crentes nós somos que não somos capazes de ficarmos alegres com o arrependimento dos outros, com a boa notícia. Ele mesmo achava que nunca havia sido tratado tão bem quanto aos seus méritos. Percebem? Ele diz assim, pai, eu nunca transgredi uma lei aqui de casa. Então ele achava que não foi tratado tão bem segundo os méritos que ele tinha, que exigiam um bom tratamento. Isto não é uma tendência nossa? Não é uma tendência nossa dentro das igrejas? Nós olhamos para os irmãos que pecam e achamos que eles têm que ser maltratados. E nós temos que ser bem tratados, não é? Há aquela coisa de disciplina nas igrejas, os crentes gostam muito. Os crentes gostam muito de fazer disciplina aos outros, porque eles pecaram, tem de ser.
Havia uma menina na igreja onde eu pastoreei antes, Igreja Batista em Lourdes, que ela engravidou. Esta menina chamava-se Ana e o jovem, o pai, chamava-se Júnior. E, ok, o bebê nasceu, é o Lucas. E pessoas ficaram tão zangados comigo porque eu batizei a Ana. A Ana converteu-se, não é? Pastor, eu quero ser batizado. Claro. Por que é que eu não havia de batizá-la? E tínhamos de cuidar dela. Eu estou tão feliz que hoje, ouvi dizer que hoje a Ana dirige o louvor na igreja. Canta no louvor da igreja. Eu estou contente. Imagina, nós temos que ficar contentes com a alegria dos outros e não maltratá-los por causa dos seus pecados ou dos seus erros. E bem tratar aqueles que acham que não fizeram nada de errado. Ele foi completamente, o irmão do filho pródigo foi completamente incapaz de partilhar da alegria que o pai tinha, que o seu irmão tinha, que toda a família tinha. Ele começou a dar expressão a pensamentos de inveja. Nem um cabrito. Ele diz, olha, nem um cabrito a mim deste. Mas a ele deste um bezerro. A inveja começa a crescer no coração. O irmão do filho pródigo é um ensinamento extraordinário para o cristianismo. E sabem, irmãos, eu acho que duas coisas estão na base desse comportamento. O comportamento do irmão do filho pródigo, duas coisas estão na base desse comportamento que nós muitas vezes temos. O primeiro é ignorância. Nós ignoramos quão pecadores nós somos. Quando eu olho para alguém e o pecado de alguém, eu ignoro o meu. Eu sou tão pecador ou mais do que o outro. Portanto, é um problema de ignorância, de falta de ler a Bíblia e entender a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo, Beto, tu és mesmo pecador. Quanto mais leio a Bíblia, mais eu percebo, eu sou mesmo pecador, eu preciso da graça de Deus. Essa é a ignorância que nós temos. E as pessoas ignoram a sua indignidade, porque já nasceram indignos. Ignoram porque pensam que são melhores do que as outras. Portanto, a base da reação parecida com a reação do irmão do filho pródigo é a ignorância que temos de nós mesmos. E a segunda base desta reação é a falta de amor. Como é que o irmão podia não se alegrar com a salvação do irmão que pediu para não ser mais filho, mas ser só um empregado? Então há muita falta de amor nesse comportamento. Pessoas são carentes de sentimentos amáveis para com o próximo. Não temos estes sentimentos amáveis. Pessoas não entendem a salvação de que foram alvo. Deus me salvou. Deus me libertou da escravidão do pecado. Hoje coloquei uma frase sobre isso. Escravo de Deus, livre do mundo ou dos homens, ou liberto, uma coisa parecida assim. Pessoas não entendem que foram salvas da perdição. Quando as pessoas percebem de que foram alvo de uma salvação pela graça, começam a ter graça pelos pecadores. Quando eu entender na minha vida que eu fui alvo da graça de Deus, eu vou começar a ter graça pelo Fausto, pela São, pela Lídia, pela Sara, pelo Serafim, pela Lisete, pela Dina. Eu vou começar a ter graça porque eu fui alvo da graça de Deus na minha vida. A segunda lição e última, e bem rápido, que nós encontramos nesta história do irmão do filho pródigo, é a conversão de qualquer pessoa deve ser motivo de alegria para todos que a presenciam.
motivo de alegria. Filho, o teu irmão estava morto, reviveu. O teu irmão estava perdido, foi achado. Quando alguém está morto e revive, quando alguém está perdido e é achado, nós devemos dar uma festa. Tem que haver alegria, tem que haver o bezerro que o pai mandou, as melhores roupas, o bezerro, porque alguém foi salvo. Imagina, irmãos, alguém que está perdido. Há muitas formas de estarem perdidas. Imagina uma mãe ou um pai que tem um filho perdido nas drogas. Quando esse filho é recuperado, é motivo de festa. Grande festa em casa. E os irmãos se regozijam. Como é que é possível ficar triste com a alegria dos outros? Então, esta é a segunda grande lição, é que a conversão de qualquer pessoa deve ser motivo de alegria para todos que a presenciam. Era preciso que nos regozijássemos, que nos alegrássemos. Nada nos deve trazer mais prazer do que a mudança de uma vida. Quando uma vida está mal e melhora, deve haver uma festa, porque uma vida foi recuperada. Causa regozijo aos anjos a salvação de uma alma, quanto mais a nós. Meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte: às vezes nós temos tudo e não nos apercebemos. Sabe o que o pai disse ao filho, ao irmão do filho pródigo? Meu filho, tudo que é meu é teu. Imagina, ele nem sabia. Quer dizer, ele sabia, eu não entendo esse coração. Meu filho, tudo que é meu é teu. Vejam a dialética. Ele diz, pai, eu estou contigo desde sempre. Eu cumpri tudo. Nunca me deste um cabrito. Mas tudo que é do pai é dele. O pai não precisava dar cabrito algum. Tudo era dele. E tudo que é de Deus nos foi dado em Cristo. Por isso a Bíblia diz, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, nós damos tanto valor a outras coisas, mas precisamos de dar valor à graça de Deus nas nossas vidas e na vida dos outros também. Que possamos aprender esta lição, a lição do irmão do filho pródigo. Precisamos de ver graça e ter graça para com aqueles que não estão tão bem e nos alegrarmos quando eles mudarem de vida para melhor. Que Deus nos abençoe a todos e agora vamos ouvir o Eugênio no pós-lúdio. Amém.